Bom dia novamente. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Agora vocês estão mais fortes, né? Tomaram um café da manhã abençoado. Então, jovens, sejam inteligentes, espertos e preparados. Caso a missão venha a vocês, vocês não serão pegos de surpresa. Deus precisa de jovens de valor e sempre em prontidão para pregar a mensagem do Evangelho. Um dia não vamos ser escalados, e sim sempre à disposição, porque precisamos estar com a nossa boa educação e ser cristãos de verdade. Apresento a vocês a nossa irmã Ana Beatriz Duran, da Igreja Buritis, líder jovem formada para formar novos líderes para Jesus. Amém. Bom sábado, igreja. Dou aqui autorização para vocês saírem daqui. Muito obrigada. Com uma apresentação dessa, né, eu não tenho nem o que falar. Vocês já me conhecem já. Eu sou da Igreja do Conjunto Buritis, da Igreja Sede do Distrito. E esse ano eu assumi como distrital jovem. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. E eu estava até conversando lá atrás que é muito recente o meu batismo. Esse ano, eu e minha irmã, nós fazemos 4 anos de batismo. Mas desde o momento que nós nos batizamos, nós já trabalhamos. E, irmãos, não tem nada nesse mundo que me faça querer sair dessa posição que nós estamos vivendo em comunhão, sabe? A minha irmã tem 15 anos e ela está nessa fase aí da aborrecência, ainda bem que ela não está aqui, né? Porque eu vou fazer um expose dela. Mas a minha irmã está nessa fase de o mundo brilhar muito. E eu falei para ela bem assim, eu falei, Isa, o nome dela é Isadora. Isa, eu cresci no mundo. Eu vi tudo isso, eu tive experiências ruins e, honestamente, não adianta te falar que isso não compensa, porque você vai querer experimentar isso. Mas eu falei para ela que não existia prazer maior do que estar servindo a um Deus que é misericordioso e que a graça dele, felizmente, nos alcançou. E aí, lá na igreja, eu vou dar aqui uma pincelada sobre o meu distrito. Quando eu fui batizada, não tinham jovens. Tinha um total de 0 jovens. Eu era a única jovem. Não tinha classe jovem, não tinha nada. Não tinha JA. No distrito era super desunido. Era bem crítico lá. Ali, Deus precisava realmente agir ali. E eu comecei a orar muito. Esse é meu testemunho. Tem muitos testemunhos, na realidade, mas esse é muito especial. E eu não tinha jovens, eu não sabia o que fazer, recém-batizada, eu não sabia nem o que era um JA, qual era a estrutura. E aí eu comecei a orar nos sábados e eu propus para a igreja um jejum em todo o primeiro sábado de cada mês. Aí no primeiro sábado só foi eu, mais 3 pessoas. E aí eu fui falando, né? Não, vamos lá fazer um jejum e tudo mais. E eu orando em casa, e aí a minha mãe falava para minha mãe, mãe, como é que a gente faz para levantar esses jovens, essa juventude aí? Tem tanta gente que está tão perdida quanto eu. E a gente orava muito. Aí eu ia para a rua e a gente fazia muitas coisas com os desbravadores. Aí, de repente, porque sempre é assim, do nada, apareceram os jovens. E aí eu fui direcionada como diretora jovem sem saber nada. Nem como era a estrutura de JA. E foi quando Deus foi me moldando. Na verdade, Deus usou pessoas. E eu até consigo identificar Cristo nessas pessoas. Eu acredito que vocês também conseguem ver isso nos irmãos que estão aqui. E eles me nortearam muito. Porque eu sempre fui muito criativa. E eu queria trazer muitas coisas para dentro da igreja. E aí, em vez deles cortarem o meu tronco, como a árvore de Nabucodonosor, muito pelo contrário, eles deixaram eu crescer, ter minhas folhas. Aí, quando meus galhos estavam muito grandes, eles faziam uma poda saudável. E eu sou muito grata a isso, porque os meus anciões, em nenhum momento eles me repreenderam e eles falaram assim, essa menina tá doida, olha o que ela quer fazer, um jantar de casais, e ela quer que os casais se olhem, não sei o quê. Não acredito, tira essa menina daí. Eles nunca fizeram isso. Muito pelo contrário, eles falaram bem assim, Ana, vamos aqui, senta aqui, querida, deixa eu te falar uma coisa.
olha, muito legal sua ideia, estamos precisando, mas vamos fazer isso de acordo com os olhos de Cristo? E isso realmente me fez crescer e me fez não querer sair daqui. Bom, com toda essa introdução, eu quero apresentar para vocês o tema da vida cristã. A vida cristã, ela não é solitária. Eu precisei de muitas pessoas ao meu redor para que eu pudesse ter uma comunhão, para que eu pudesse ter um ensinamento e para que eu pudesse pregar a mensagem do Evangelho. Na minha caminhada cristã foi tudo muito rápido, foi tudo muito atropelado. Batizou, no outro mês já era não sei o quê, e no Clube de Desbravadores ativa, e eu pensava assim que eu só ia ser desbravadora. Falava assim, você combina com o Ministério Jovem. Que Ministério Jovem o quê? Eu quero ficar aqui com eles, ir para acampamento, fazer rala e não sei o quê, e fazer juntar panela com o desbravador. Até, gente, que eu conheci o Ministério Jovem, e aí eu me apaixonei. Me apaixonei e não quero mais sair desse posto. Quando eu fizer 35 anos, eu não sei como é que vai ser. Vou ter que assumir novas facetas, anciã jovem. Mas, enfim, a vida cristã, ela é exatamente isso. É exatamente essa comunhão com os outros irmãos. E para que nós possamos ter a vida cristã, é preciso que nós, diariamente, façamos escolhas para que nós morremos, assim, nós mesmos vamos morrer para nós. E permitir que ocorra o que a lição jovem traz, que é a metanoia. E essa palavra é muito legal, né? Falem, irmãos, metanoia. Metanoia. O que é metanoia? Não sabe, né? Mas se a gente for assim num parâmetro de palavras semelhantes, metanoia parece com metamorfose, né? Mais ou menos. E ambos eles significam uma transformação. Só que enquanto a metamorfose ela está relacionada ali, a gente associa à borboleta, a metanoia, a noia vem da nossa mente. E para sermos bons cristãos, nós precisamos realmente trabalhar a nossa mente, ou seja, transformar a nossa mente. Muito bonito, né? Fala a verdade, se não é legal falar metanoia, transformação da mente. Então, já com essa longa introdução, vamos abrir nossa Bíblia em Romanos. E a minha cola hoje vai ser também a minha lição, porque é exatamente sobre isso. Romanos 12. Vou pedir autorização aqui só para direcionar o vento, senão eu não consigo abrir a Bíblia. Show. Romanos 12. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então, misericórdia, amém agora. Romanos 12, do 1 ao 3, disse assim: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, irmãos, olha só que importante, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, metanoia, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Irmãos, eu, antes de ser adventista, já era adventista, eu falo isso, porque essa questão da saúde, ela sempre esteve em volta de mim. E eu sempre fui apaixonada por uma alimentação saudável. Esse ano, vão fazer 7 anos que eu sou vegetariana. E quando eu conheci a igreja adventista, que a minha irmã ela era pequena, a gente sempre ouvia, porque a minha família era simpatizante, né? Então a gente sempre, uma vez, uma outra, ali, uma vez no ano, a gente estava no banco. E todas as vezes que nós íamos, nós ouvíamos pregações sobre alimentação, sobre saúde, coisa que eu já não ouço mais hoje faz muito tempo, né? Se não fosse o tema desse ano dos 10 dias de oração ser esse propósito de cuidar da vida plena, acredito que
a gente continuaria sem ouvir. Mas não porque na verdade, não porque não queremos, mas é porque gostamos de negligenciar aquilo que é difícil para nós, não é verdade? É fácil negligenciar o que é difícil. É muito mais cômodo viver no comodismo, né? E eu sempre falo que nada cresce na zona de conforto. Eu falo muito esse tempo para os meus jovens. Você está fazendo uma arrumação boa aí, hein? E nada cresce na zona de conforto. Inclusive, a nossa espiritualidade, ela é forjada no momento em que nós passamos por grandes momentos de tribulação, e essas tribulações nos fazem realmente ter essa renovação da mente. E para que possamos ter uma vida cristã, é muito importante que nós tenhamos 3 coisas andando juntinhas ali, de mãos dadas, que é a nossa mente, o nosso corpo e a nossa espiritualidade. E para sermos bons cristãos, é inegável esse conjunto, porque ele nos prepara para muitas coisas. Lá na igreja tem um ancião jovem que a gente sempre bate umas conversas assim mais profundas. Ele falou bem assim: imagina só a gente no momento da perseguição, querendo comer um bife frito, fritar um ovo, fazer um monte de coisa gostosa, aquela sobremesa depois do almoço. Inclusive, eu sou do time sobremesa após o almoço. E ele falou assim: no momento de perseguição, os primeiros que vão desistir, vão ser aqueles que são mais cômodos. E eu não sei quantos de vocês estavam no retiro espiritual desse ano. Daqui, dessa igreja, alguém foi? No retiro? Não? O meu distrito estava junto com o distrito de vocês, que vocês são do Eldorado, certo? Nós estávamos juntos no distrito. E aí teve um dia que tiveram dificuldade para tomar banho, porque isso é muito normal, né? Acampamento é normal. Se o acampamento não faltar água, não é acampamento de verdade. E alguém estava reclamando muito. Aí uma outra irmã da minha igreja falou bem assim: olha aí, acampamento serve para a gente se preparar para os eventos finais, no momento da perseguição. E nesse pensamento, né, aí todo mundo falou bem assim: porque eu consigo ficar sem tomar banho aí, eu acho que uns 2 dias. Aí ficou nessa zoação entre eles para que a gente pudesse se preparar também. Tudo que nós vivemos aqui é um treinamento para sermos bons cristãos. E aí, através desse treinamento, nós vamos conseguir dar bons testemunhos. E a vida cristã realmente está associada a isso. Nada fugindo do tema, só para me dar um toque, porque eu falo muito. Aí, né? 11h25, tá bom, né? Aí tu já dá um toque aí, tu fala assim: Ana, corta assim, Mas assim. Mas, enfim. Essa renovação da mente, meus irmãos, ela vem através do estudo também da palavra. Mas para que nós possamos viver uma boa renovação da mente, é essencial que nós estejamos com a mente boa. E aí eu quero perguntar para vocês: como está a mente de vocês? Como é que está o temperamento de vocês? Como é que anda a ira, a ansiedade, o medo? Como é que anda a depressão? Porque dentro da nossa igreja, querendo ou não, temos pessoas que sofrem de depressão. E isso não é besteira. Na realidade, existe um ditado que ele é até dos índios, mas eu não sei de qual tribo é, mas ele fala bem assim: para criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. E para curar, eu parafraseando agora, tá? Mas para curar uma pessoa enferma, é preciso de uma comunidade inteira também. E através desse momento que a gente vai estudando a palavra, vai transformando a nossa mente, vai cuidando do nosso corpo, porque no momento em que a gente cuida do nosso corpo, nós também podemos cuidar do corpo do outro. É aquele jargão bem clichê do avião, que você primeiro coloca a máscara em você. A igreja é a mesma coisa. Só que, às vezes, a gente tem que se forçar a fazer algumas coisas. E aqui eu não estou falando para ninguém assumir carro nem nada, não, tá? É mais uma questão de: eu não estou bem, mas eu também não vou esperar ficar boa para agir. Porque, através desse momento aqui,
Eu vou citar um exemplo. Eu tenho um jovem, na verdade, só aparece peça rara para mim. Eu tenho um jovem que ele teve problemas com drogas durante 8 anos. E ele é muito ansioso, tem quadros depressivos. Aí ele se preparou com a gente, se lapidou, aí foi para outra igreja, e na outra igreja ele teve uma recaída, não com as drogas, mas emocionalmente ele ficou muito pesado. E aí ele falou assim: Ana, eu não consigo mais fazer nada, eu não consigo nem olhar para os irmãos, que eu sinto raiva, eu sinto ira. E aí foi quando nós conversamos, eu falei assim: bom, tenta. Ele era diretor jovem. Tenta levar esse ministério aí, né? Vamos nos ajudar. Ele não é do meu distrito. Vamos nos ajudar para você crescer aí. Aí ele tentou, e ele notou que para ele estava cada vez mais difícil. Aí a gente conversou com ele, e chegou um momento em que a igreja, que é um grande hospital, virou uma UTI para ele. E depois de se sentir muito deslocado fora daqui, ele entendeu que mesmo quando ele está em momentos difíceis, como eram as crises de ansiedade e depressão dele, o que tornava as coisas mais leves e mais fáceis ainda era servir a Deus. E eu fico muito feliz em falar que hoje ele não está 100%, porque é muito difícil, na realidade, a gente chegar nessa condição de 100%. Mas ele é um jovem que eu vejo que está cada vez mais empenhado em estar trabalhando com a gente, em ir para os pequenos grupos, em se oferecer para orar pelas pessoas. Lá no meu distrito, eu sou muito chicletinho. Eu gosto muito de todo mundo grudadinho, assim, então eu faço muita programação com a galera. E aí a gente fez uma distribuição de sopa. Aí eu convidei todo o distrito. Eu falei: não, vamos lá, não sei o quê. É muita gente, mas e daí? A gente canta, um ora, outro entrega livro, outro entrega sopa, e não sei o que lá. Todo mundo vai ter função. E eu fiquei muito feliz, porque ele se dispôs a estar com a gente. E ele disse que era um momento que ele não queria nem levantar da cama. Para vocês verem, assim, como nós somos enraizados pela nossa mente também. Aí nós conversamos e falei assim para ele: vamos fazer alguma atividade física? E eu odeio correr, irmãos. Esse negócio de corrida é um negócio para mim que... E tem gente que paga, né? Mas se gosta, vai lá. Aí eu falei assim: você quer correr? Se você quer ali fazer um negócio assim, uma prática de exercício, vamos lá no espaço alternativo, vamos fazer alguma coisa no skate park. Aí ele: Ana, isso não me ajuda. Aí foi quando nós conversamos sobre o nosso corpo, que ele é um templo do Espírito Santo. E aí a minha pergunta para vocês é: como está o templo de vocês? Como vocês estão cuidando desse local que é para o Espírito Santo habitar? E há um tempo atrás eu era muito, muito grosseira com algumas pessoas que me criticavam devido à minha alimentação. E a minha irmã, ela fala bem assim: você nem pode falar nada da minha grosseria, porque a minha irmã, ela é muito esquentada. Porque ela falava assim: você ficava falando para as pessoas que o seu corpo não era um cemitério. Aí eu fui lembrar dali desse período da minha vida em que assim que eu me batizei, eu falava assim: ainda bem, os irmãos, muita gente, irmãos, dentro da igreja criticou a alimentação vegetariana sabendo de toda a doutrina. Isso é muito triste, né? Não dentro da minha, mas assim, pessoas ao redor. E aí eu sempre falava para eles bem assim: você escolheu fazer com que o seu templo fosse um cemitério, porque você come coisas que você não devia, você não segue as orientações divinas, porque aqui a gente não vai falar das orientações da Ellen White, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduziu para que ela escrevesse aquilo. Mas nas próprias Escrituras falava sobre essa questão de você cuidar do seu corpo, porque ali é um sacrifício, né? Até que nesse mesmo trecho da Bíblia falou que não era para nos amoldarmos a esses padrões do mundo e nos transformarmos. E essa questão do nosso corpo, ela é muito isso. Por que você come carne? Porque minha mãe come. E por que sua mãe come? Porque minha avó come. Então, em tese, você come carne porque é um produto de uma escala social que você só reproduz. E quando a gente conversou isso lá na igreja e adotou junta panela, qualquer evento que fosse vegetariano,
Graças a Deus a gente teve uma boa recepção, mas mesmo assim, ainda tiveram os irmãos que levaram macarronada com carne moída, e a gente tentando ali lapidar. Mas essa transformação, ela não acontece da noite para o dia. Na realidade, ela é muito difícil. Na realidade, a gente tem que se matar todos os dias para que nós possamos vencer a nossa própria carne. Esse que é o grande estado da nossa vida, sabe? Todos os dias nós temos que matar um pouquinho nós mesmos, para que Cristo possa aumentar. Na sala dos adolescentes, a gente leu um versículo que falava exatamente sobre isso, né? Que eu diminua para que ele cresça, que foi a frase de João Batista. E, somado a isso, a gente falou da nossa mente, que a gente precisa de uma comunidade para que nós possamos ser curados, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque a mente e o corpo, eles andam juntos, né? Se a minha mente está sã, naturalmente, meu corpo também vai estar são. E tem até um estudo que fala, na verdade são dois, né? Um fala que o nosso estômago, ele é como se fosse um segundo controlador das nossas emoções. Então, o que você come está intrinsecamente ligado com como você se sente. E isso é muito importante, irmãos, porque à medida que nós vamos estudando, que Deus permite que a ciência avance, nós também conseguimos podar os nossos maus hábitos para que possamos crescer diante dele e também crescer entre os homens, né? Estatura e graça. E a terceira parte, que é a vida espiritual. Acho que essa terceira parte é a parte mais difícil que tem. Porque começar a ler qualquer livro, para mim, há um tempo atrás, ele era muito prazeroso. Não sei se você... Eu sempre fui dessas meninas que gostam de ler livros. E eu lia muito fantasia, muitas essas coisas assim de dragões e essas... Nada a ver, né, com a igreja. E tirar esse hábito de mim foi muito complicado. Irmãos, eu estou usando... porque eu sou muito pecadora. Eu sou muito errada. E quando me chamam para pregar, eu falo assim, meu Deus, eu sou tão errada, tá me chamando para pregar, como é que eu vou fazer isso? E não tem testemunho maior do que eu falar para vocês que hábitos ruins, eles podem não ser só mudados, mas eles podem também ser transformados. No meu primeiro ano de batismo, eu não li a Bíblia inteira. No meu segundo ano, também não li a Bíblia inteira. E eu sempre ficava procrastinando. Eu lia um pedaço, no primeiro ano eu li, um terço da Bíblia. Aí no outro ano eu li um terço. Aí no terceiro ano, até que esse ano, a gente fez um estudo bem puxado, que eu me obriguei, porque é difícil. É difícil. Irmãos, sejam sinceros. No momento em que vocês pegam a Bíblia de vocês e abrem e leem ali 4 versículos, não dá sono? Dá não sono? Tu lê o capítulo inteirinho da Bíblia? Não, peraí então. 4, ele ainda está de boa. Lê 10 versículos. Ainda está de boa? Ah, tá. Fiquei com medo aí, porque isso é normal. É normal. E que nem eu estava falando lá atrás também, é normal nós identificarmos esses erros. E que bom que nós identificamos, porque através dessa identificação é que nós podemos mudar. Ruim é quando eu leio um versículo e durmo na metade do versículo e não faço absolutamente nada para mudar. E isso é muito do ser humano, tá, irmãos? Ver a mudança, identificar o problema, olhar nos olhos do problema e falar assim, eu ainda vou viver com esse problema. É muito humano isso. E aí é quando a gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo, porque só quando o Espírito Santo entra no jogo, ele fala assim, bom, minha querida, você não consegue ler um versículo inteiro? Então, vamos lá. Então, vamos fazer ligação com os jovens. Todo mundo, ao mesmo tempo, vai ler cada um versículo e aí o negócio vai fluir. E, no final, ainda vai discutir. Teve depois que eu assumi distrito, eu assumi outra diretora, graças a Deus, porque quando um sai, Deus levanta outro. Amém? Amém. Então, quando alguém sai daqui, Deus levanta outro para fazer um trabalho melhor. Eu sempre falo isso. Eu nunca quero que as pessoas sejam iguais a mim. Eu quero que elas façam um trabalho muito melhor. E aí ela fez uma jornada de oração de madrugada. Ixi, a bicha foi, até o inimigo tremeu na dela. Eu falei para ela, olha, coragem, irmã. E aí ela não queria assim, não, que só mandasse lá no grupo, acordei.
Não. Vem com essa para o meu lado, não. Eu quero que vocês liguem. Todo mundo vai mandar um áudio do versículo, não sei o quê. Isso é comunhão. E não comunhão apenas com o divino, mas comunidade. O que transforma um bom cristão. A caminhada, ela é árdua, ela é difícil, mas ela não precisa ser solitária. E, para mim, esses são os pilares de uma boa vida cristã, de um bom estudante cristão. Primeiro que a gente tenta se melhorar todos os dias. Então, se ontem eu estava irada, hoje eu vou tentar controlar a minha ira. Se ontem eu estava com dificuldade de ler um versículo da Bíblia, hoje eu vou procurar um irmão para que ele possa me auxiliar. A caminhada cristã, bem como a frase que precisa de uma aldeia para que seja criada uma criança, a caminhada cristã precisa que vários irmãos se juntem para que a gente continue em comunhão. E, através dessa comunhão, cada um vai começando a solicitar, a peticionar de Cristo a mente de Cristo. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque essa pergunta, ela paira na minha mente todas as vezes que eu vejo comportamentos errados dentro da igreja. E se todos os membros tivessem a mente de Cristo? Que bênção seria? A mente de Cristo. E nessa lição desse trimestre, foi o que nós mais pedimos. Em todas as orações na sala jovem, nós falávamos que nós desejávamos ter a mente de Cristo. Para lidar com os nossos problemas, para lidar com os nossos familiares, para lidar dentro da igreja, porque aqui é para ser um lugar de paz, mas muitas das vezes há conflito e nós precisamos ser sábios para lidar com isso. Então, esse é até mais uma coisa para vocês acrescentarem nos pedidos de oração de vocês. Senhor Deus, me conceda a mente de Cristo, para que eu possa também auxiliar outras pessoas na caminhada cristã. E não dá para eu vir aqui na frente falar com vocês e não citar um dado que me assusta, mas que é necessário a gente saber. Acho que foi em 2019 essa pesquisa, mas, irmãos, de 10 pessoas que entram nas nossas igrejas adventistas do sétimo dia, apenas uma fica. E aqui eu venho parabenizar vocês. Eu tenho que dar esse tempinho, porque eu estou vendo que minha hora está acabando. Parabenizar vocês pelo acolhimento, pelas crianças. É uma igreja que tem muita juventude. Eu já vejo aqui muitos líderes, líder jovem, líder de aventureiros, líder de desbravador. E eu aqui, nesse banco aqui, eu vejo ali que podem ser erguidos diretores de desbravadores, e eu fico muito feliz, porque esse ministério, ele nasceu no coração de Cristo, e eu fico tão feliz quando eu vou nas igrejas e vejo que também está no coração dos irmãos. Apoiar é muito difícil. E ensinar sem que você desmotive é mais difícil ainda. Porque ouvir um não hoje em dia, apesar de na Bíblia terem vários nãos, é muito complicado também. Mas que a juventude de vocês continue crescendo, para que esse bairro seja marcado pelas marcas de Cristo também. Porque nós somos usados. O hino Usa-me não foi à toa. A partir do momento em que nós permitimos que essa transformação da mente ocorra, nós também nos damos liberdade para que o Espírito Santo nos use para ser um instrumento nessa comunidade, na nossa casa. E acho que já deu. Foi um prazer estar aqui. Eu não sei se vai ter mensagem musical, mas eu quero convidar vocês para ficarmos de pé e falarmos com Deus. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos porque estamos aqui e estamos bem, estamos na tua casa, estamos com saúde, Pai. E também, quando nós não estamos, o Senhor nos sustenta. Senhor Deus, que o Senhor transforme a nossa mente e que diariamente seja concedida a tua mente para nós, para lidarmos com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com a nossa família, Pai. Senhor Deus, que a mensagem de hoje ela não seja uma semente jogada ao léu, mas sim que ela faça suas raízes em nosso coração.
Nos ajuda, Senhor Deus, a cuidar de nossa mente, a cuidar de nosso corpo, a cuidar do nosso espiritual, que são 3 pilares que nos tornam bons cristãos. Senhor Deus, que o Senhor conduza cada irmão aqui para a sua casa em segurança e que as horas sabáticas não sejam preparadas só no sábado, nem na sexta-feira, mas sim no teu primeiro dia da semana, para que nós possamos deleitar no teu sábado glorioso. Abençoa, Senhor Deus, a juventude dessa igreja, os irmãos, funcionários, todos os departamentos. Cuida e sela a mente da nossa liderança para que possamos te servir muito melhor. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém.